Olá, bom dia, pessoal. Quanto tempo que eu não vejo a maioria, né? Carol, um desafio grande, né? Vir depois de você. Parabéns, né? Diretamente. Um trabalho maravilhoso, merecido e arrasou. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o que que a gente pode avaliar na apneia do sono, além do índice de apneia e hipopneia, que é uma coisa que a gente já conhece, né? Mas assim, a gente sabe que às vezes não é só isso que vai definir qual é realmente a gravidade, o risco cardiovascular desse paciente, como ele vai responder ao tratamento ou não, né? Então, eu trouxe uma visão geral, vou falar no comecinho agora um pouco sobre fazer uma revisão sobre a apneia do sono, rápida, né? Até porque tem um público bem variado, né, aqui. E aí depois vou falar um pouco mais sobre algumas perspectivas que a gente tem atualmente de mudança no que a gente avalia no paciente, até para definir um tratamento mais personalizado, que é a tendência do futuro, né? Então, esse seria a nossa sequência, né? Em relação aos distúrbios respiratórios do sono, a gente tem o. Opa, ai, 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 tem prática nesse negócio. A gente tem o ICSD-3, que ele é a classificação internacional de distúrbios do sono, tá? Dentro dele tem todos os distúrbios bem certinho, assim, bem descritos. E dentro dos distúrbios respiratórios a gente tem todos esses aqui, tá? A apneia obstrutiva do sono, síndromes da apneia central do sono, distúrbios da hipoventilação relacionada ao sono. Aqui entra a hipoventilação pela obesidade, que a gente vê bastante na prática clínica. Distúrbios de hipoxemia relacionado ao sono, que seria a hipoxemia sem nenhuma outra causa identificada. E sintomas isolados, que seriam roncos e a catatrenia, que são uns ruídos que o paciente faz. Em relação à apneia obstrutiva do sono, então a gente tem os critérios diagnósticos atualmente utilizados, que estão no ICSD-3. Então, que a gente tem, precisa ter a somatória dos critérios A e B ou o C isolado. Critério A, então, é a presença de um ou mais dos seguintes: sintomas, sonolência, sono não restaurador, fadiga, insônia, sensação de engasgo ou sufocamento, roncos ou apneias presenciadas. E aqui, esse quarto item é importante, porque assim, não é sintoma, mas são comorbidades que podem vir junto e que podem ser pioradas pela apneia. Então, os pacientes, por exemplo, ele não tem nenhum sintoma, mas ele já teve um AVE, isso chega bastante no consultório, já teve um AVE, aí o paciente vem fazer uma avaliação e faz um diagnóstico de uma apneia, às vezes grave, mas ele já teve uma lesão de órgão-alvo importante. Associado a uma polissonografia ou poligrafia, com o índice de apneia e hipopneia maior que 5 eventos obstrutivos por hora de sono ou de registro. A gente fala registro quando a gente usa a poligrafia. Na poligrafia, que é a polissonografia domiciliar, tipo 3, que ela é mais portátil, ela é direcionada para a parte respiratória, a gente não tem como dizer o tempo de sono, né? Então a gente fala tempo de registro. Ou a gente tem uma polissonografia ou poligrafia com IH maior que 15, independente de todos esses outros fatores, né? Então, é um paciente que foi solicitado uma polissonografia por algum motivo e ele tem um IH maior que 15. Essa figura é bem legal, é antiga já usei em outras aulas até, mas ela é bem legal, que eu acho ela bem didática. Então, quais são os fatores que a gente tem aqui na via aérea superior, né? A gente tem fatores que tendem a promover o colapso da via aérea, que é a pressão negativa intratorácica quando a gente inspira, a pressão extraluminal, né, positiva, língua, deposição de gordura, posicionamento, às vezes, ósseo, né? Micrognatia ou retrognatia, que tudo isso tende a fazer uma redução aqui no calibre da via aérea. E itens que tendem a levar à promoção da patência, né, da abertura da via aérea, que são os músculos dilatadores da faringe, o principal deles é o geneoglosso, e o volume pulmonar, na verdade, a tração, quando você inspira, ao mesmo tempo que você tem a pressão negativa, você tem a tração traqueal, né? A tração da via aérea, crânio-caudal, e aí isso também tende a deixar a via aérea aberta. Então, esses fatores, eles ficam concorrendo entre si, e durante o sono, quando você tem um evento de apneia ou hipopneia, é porque os fatores que tendem a promover o colapso ganham dos fatores que tendem a promover a patência. Que é uma ilustração da polissonografia. A gente tem aqui
uma página que se chama hipnograma, então a gente tem todos os dados resumidos da noite, né? Na verdade, aqui é um pedaço, né? Um fragmento da noite. E aí aqui eu peguei a parte respiratória e aumentei. Então a gente tem aqui, só para mostrar para vocês, que a gente tem o quê? Que a gente tem aqui uma redução de 90% ou mais do fluxo de ar, né? Tanto na cânula nasal quanto no termistor, que são os sensores que avaliam o fluxo. Porém, você tem uma continuidade do esforço respiratório. Então, o paciente está tentando puxar, né, inspirar, mas a via aérea dele está fechada, então o ar não entra nos pulmões. A prevalência, então, né, da apneia, quando o paciente tem obesidade, aumenta em até 14 vezes. Quando o paciente tem hipertensão, 30%. Hipertensão se refratária, 70%. Fibrilação atrial, 50%. E síndrome de obesidade e hipoventilação, 90% dos pacientes acabam tendo apneia junto, né, pela própria questão da obesidade, né? Então, é bem importante esses dados, porque muitos pacientes estão por aí na cardiologia, tratando fibrilação, até fazendo procedimentos invasivos, e às vezes não trata a apneia, e esse paciente tem uma recorrência, né, da fibrilação, porque ele não fez o tratamento de uma causa aí que está por trás. Aqui, só para mostrar para vocês, existe esse questionário, acho que a maioria já conhece, né? É um questionário que a gente pode usar para triagem. A Academia Americana diz que assim, é o médico especialista titulado pode avaliar se o paciente tem uma probabilidade de apneia do sono, e esse paciente, assim, poderia fazer um exame direcionado para a parte respiratória, que seria a poligrafia ou a polissonografia portátil domiciliar, né? Mas, para o geral, a gente pode usar esse mnemônico, stop bang. Então, o que você vai avaliar? Se o paciente ronca, se ele acorda cansado, né, ou com frequência, ou se sente cansado ao longo do dia, se tem apneia observada, se tem hipertensão, índice de massa corporal maior que 35, idade maior que 50, pescoço maior que 40 centímetros, a circunferência cervical, e se o gênero masculino. Aí você vai fazer uma interpretação desses dados em duas etapas. Primeiro, você vai ver se o paciente, na primeira etapa, se ele tem sim para até 2 itens, ele é um risco baixo a princípio. Se ele tem sim para 3 ou 4, ele é um risco moderado, e 5 ou mais, ele é um risco elevado. Porém, você tem que ir para a segunda etapa. Se o paciente tem 2 itens da primeira parte do STOP, somado a apenas um da segunda parte, que é o BENG, que seria gênero masculino, IMC maior que 35 ou circunferência cervical maior que 40, esse paciente ele vai de moderado para elevado. E aí tem indicação de fazer o exame. Em relação ao tratamento, a gente tem o CPAP, que é o padrão ouro, mas a gente tem também aparelhos intraorais, cirurgias, faríngeas e cirurgias também de esqueleto crâniofacial, dependendo da alteração que o paciente apresente. E aqui, para mostrar o mecanismo do CPAP, então o ar ele entra pela máscara, né? Idealmente só nasal, nossa respiração ela é fisiologicamente nasal, então respirar pela boca não é normal, isso é importante. O paciente entrou respirando pela boca, a gente como pneumo tem que prestar atenção e vamos examinar esse nariz, mandar para o otorrino, qualquer coisa nesse sentido, né? Que não é normal você ter respiração bucal. E aí o ar ele entra e ele é sob pressão e ele desce formando um corredor de ar contínuo. Eu falo para os pacientes, de uma maneira que eles dizem que entendem, né? Eu falo que é como se fosse um vento encanado na garganta. Porque, né? Porque assim, o paciente ele quer, a garganta quer fechar, então aquela porta quer fechar, mas o vento está encanado, não deixa a porta fechar. Então simplificando muito, né? É isso que acontece quando você usa o CPAP. E aí o paciente passa a respirar, a oxigenar melhor e a não ter as interrupções que esses eventos causam no sono. É que eu vou passar rapidamente um pouquinho só para vocês terem uma visão de como que foi durante os anos a evolução dessas questões, né, de classificação das apneias e hipopneias. É relativamente recente o início do estudo, começou em 1976 com o Guilherme Minot, que é o precursor, né, quem começou os estudos mesmo. Em 83 a gente teve a descrição do índice de apneia e hipopneia. Em 84 saiu um estudo que previa possíveis falsos positivos em idosos, com um índice de apneia maior que 5, mas eles não tinham uma relevância clínica, algo clínico relacionado a esse índice aumentado. Então, chamou atenção lá em 84. Em 86,
Eles falam que o índice só de apneia não é apropriado, você tem que avaliar também e valorizar as hipopneias, que é o que a gente faz atualmente. E em 88, as hipopneias poderiam ter relevância mesmo sem presença de apneia. Então, a relevância dos dois, a princípio, é semelhante, né? A consequência dos dois tipos de evento. Aí, em 1990, saiu a primeira classificação, né, o ICSD, que hoje em dia a gente está na terceira versão. E aí, em 1993, saiu esse estudo de prevalência de apneia obstrutiva, 24% em homens, 9% em mulheres. E quando você tinha sonolência associado, caía um pouco, ia para 4% em homens e 2% em mulheres. No mesmo ano, outro estudo, pacientes com sonolência e IH normal tinham eventos que a gente chama de HERAS, que são resistência, né, na respiração, associado a um despertar. Então, na polissonografia completa, o paciente ele tem um achatamento do fluxo de ar pela cânula nasal, então o ar não entra redondinho, ele entra com uma dificuldade, e aquilo vai até que chega um momento que o paciente vai ter um despertar eletroencefalográfico, não necessariamente acorda, né? Tem uma mudança no eletroencefalo, e isso pode causar sonolência diurna, porque vai levar a uma fragmentação do sono. Interessante que isso aqui ainda, o registro dos HERAs, né, a descrição dos HERAs ainda não é obrigatório, é opcional nos laudos de polissonografia, por isso que a gente quase não vê, tá? E para fazer o diagnóstico do HERA, né, a detecção, tem que ser polissonografia com eletroencefalograma, então a poligrafia tem essa limitação. A gente não consegue bater o martelo que é HERA. Mas a gente pode dizer que tem uma limitação ao fluxo aéreo, porque você consegue ver a cânula, né, a curva da cânula nasal achatada. Então é uma respiração, né, uma curva bem redondinha. Quiser interromper, perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Bom, aí em 95 foi criada a escala de Epworth de sonolência, que todo mundo conhece. Depois, correlação de características clínicas e oximetria em pacientes portadores de apneia. Então, aqui já começou a se falar mais da oximetria, não tanto só do índice de apneia. 97, associação de apneia com índice maior que 30 com hipertensão. Né? A gente começou a ver aí a correlação com doenças cardíacas e desfechos cardiovasculares. Aí depois, hipopneias com dessaturação maior ou igual a 4%, mais associadas a doenças cardiovasculares do que as hipopneias associadas a despertares. Isso aqui em 2008. Atualmente a gente já sabe que os despertares podem ter também influência, eu vou falar mais para frente. 2014, um outro estudo mostrou que o índice de dessaturação da oxihemoglobina, então, ele é fortemente associado à hipertensão até mais que o IH. Então, esse é um fator que a gente está discutindo bastante hoje em dia, que o IH talvez seja menos importante do que o índice de dessaturação ou até a carga hipóxica, que eu vou falar mais para frente, que é um conceito relativamente novo, que a gente pode avaliar ali quando a gente pega um exame na mão, né? O estudo SAVE, que foi um estudo grande, até na época que eu estava no Cajuru, a gente conversou um pouco sobre esse estudo. Ele mostrou que o CPAP não preveniu eventos cardiovasculares em pacientes moderados e graves que não tinham sonolência, tá? Mas isso até tem vários autores que questionam por quê. Porque tem lá os critérios de adesão e tudo mais, só que, por exemplo, a adesão ela foi uma média ao longo do tempo. A gente não tem certeza que os pacientes que tinham pouca sonolência, se eles realmente usaram. Ou se eles tinham uma média boa, mas só que no dia a dia não tinham uso regular. Então ficou esse gap, assim, sabe? Então, a gente usa isso como uma informação que tem, né, respaldo, mas a gente fica meio receoso, assim, né? Em 2020, um outro estudo, né, associou o aumento do risco de hipertensão com pacientes com IH entre 5 e 15, então pacientes leves, com aumento de risco de hipertensão também, não só graves. Então, aqui mostrou que, né, sugeriu para a gente que a gente tem que prestar atenção que o IH isolado ele não deve ser um marcador de doença cardiovascular, só ele, e falsos positivos, às vezes, não tem risco cardiovascular aumentado. Então, às vezes, o paciente tem um índice de apneia maior, moderado, mas ele não tem o risco cardiovascular aumentado. Aí a gente vai para os fenótipos, então. Aqui ainda não tem algo bem definido, então eu peguei, assim, vários artigos e tentei fazer um resumão, assim, para a gente tentar separar esses fenótipos, mais para o entendimento, porque hoje em dia a gente não tem nem como avaliar isso, é muito em nível de pesquisa ainda, mas é interessante para vocês
terem esse contato com essas outras questões, né, fisiológicas, enfim. E aí a gente tem, então, que os fenótipos, então, por que que eles poderiam ajudar a gente, né? Para decidir, né, a decisão terapêutica direcionada ao perfil mais individualizado do paciente. O tratamento pode melhorar IH e sintomas. O tratamento pode melhorar o IH sem melhora dos sintomas. E existem fatores que levam a baixa adesão do tratamento do CPAP. Então, esses itens acabam que levam a gente a pensar, né, que, por exemplo, o paciente tem uma apneia grave, às vezes ele melhora do índice de apneia e não melhora do sintoma. Por quê? Então, alguma outra coisa aí que ainda não está bem claro. A gente tem, então, eu separei os fenótipos em três grupos. Os fisiopatológicos, o grupo dos fenótipos fisiopatológicos é o mais que está sendo mais falado, que a gente chama também de endótipos, tá? Mas tem perfis polissonográficos e clínicos também. Então, em relação aos fenótipos polissonográficos, a gente tem a dessaturação, que ela pode ser contínua e ela pode ser também intermitente, que é mais relacionada aos eventos de apneia. Então, os estudos mostram, os que avaliam dessaturação, mostram que a dessaturação intermitente, ela leva a um maior estresse oxidativo, porque ela tem alteração de adrenalina, de sistema nervoso simpático, enfim, fragmentação do sono também, leva a maiores desfechos cardiovasculares. Tá? Então, aqui tem dois, como se fosse um hipnograma, só que da polissonografia tipo 3, tá? Ficou pequenininho, né? Mas só para vocês verem, por exemplo, aqui esse paciente, ele começou a dormir, daí ele baixou bastante a saturação, aqui está abaixo de 85, ficou meio que contínuo a noite toda baixa. Esse paciente, ele tem muita variação na saturação, aqui a linha de 90, então ele está bastante tempo ali abaixo de 90, e é relacionado aos eventos, né, de hipopneia e de apneia também. Então, esse é um paciente que tem um maior risco cardiovascular, você olhando esse geral do exame. Quem faz laudo, né, que, como eu faço, a gente sempre coloca isso aqui, né, no laudo, então é algo interessante da gente observar. Existe também a apneia de decúbito, que é raro o paciente que só tem apneia em decúbito dorsal, mas se ele tem, você pode fazer um tratamento posicional. Né? Não existe um dispositivo específico ainda, mas a gente fala, orienta bolinha de tênis dentro de um meião, alguma coisa que o paciente fixe nas costas que ele não possa virar de barriga para cima. Não pode ser um travesseiro, que o travesseiro ele tira, né? Então, alguma coisa assim nesse sentido. Essa questão da bolinha de tênis no meião ou numa bolsa, assim, funciona bem, que ele vai fixar com um alfinete em qualquer pijama ou roupa que ele vai usar para dormir. Ele vai no começo, né, sentir ali, depois ele se acostuma, e aí ele trata a apneia posicional. Mas não é comum, é bem raro, na verdade, sendo exclusivamente no decúbito dorsal. E a apneia do sono REM, que ela é mais intensa no sono REM, ela já porque o sono REM a gente tem atonia muscular, então a via aérea tende a fechar mais. E existe um perfil de pacientes que têm apneia só no período do sono REM. Esse paciente ele vai ter também como tratamento CPAP, só que ele vai ter que usar durante mais tempo, não só mínimo de 4 horas na noite, que é o que é preconizado. Porque o sono REM ele tem períodos maiores na segunda metade da noite. Então ele tem que usar mais tempo. Não existe um período específico, mas, por exemplo, se ele dorme 7 horas, o ideal é ele usar as 7. Se ele usar só 4, não usar as últimas 3, ele não vai estar sendo tratado adequadamente. Aí aqui, então, eu trouxe esse conceito de carga hipóxica, né? Então, assim, esse estudo, ele pegou e avaliou, assim, pacientes, quantificou a gravidade da apneia pela carga hipóxica. E aí eles viram se isso poderia prever a mortalidade em adultos com 40 anos ou mais. Então, o que que é a carga hipóxica? Você vai ter aqui é um pedacinho do registro, da parte respiratória, da saturação. Então, o paciente, conforme ele tem o evento, ele cai, volta, cai, volta. Então, toda essa área aqui, ela é medida durante toda a noite, e aí você tem essa unidade de medida, que é em porcentagem de minuto por hora, tá? Então, soma-se todas as áreas de dessaturação e divide a área total pela duração do sono. Então, um exemplo, assim, é uma carga hipóxica, por exemplo, de 20% de minutos por hora é equivalente ou a 20 minutos de dessaturação de 1%, ou 5 minutos de dessaturação de 4% por hora, tá? É bem complicado, mas assim, hoje em dia o único equipamento que dá isso é
aquele que é só o oxímetro. Biologics, isso. Até isso eles fazem maior, né, marketing em cima disso, que eles têm essa, né, essa medição e tal. Realmente é algo bem interessante, mas ainda assim, o Biologics ele é um polissonôgrafo tipo 4. O ideal é ele ser usado em associação com outro método diagnóstico, tá? Mas ele realmente dá essa informação a mais. Até aqui, esse desenho eu tirei de uma aula que eu vi deles, então aqui fica mais fácil de ver, né? É aquela área, né? Então, das dessaturações, volta, volta. Então, é essa área medida, e é sempre as dessaturações que, quando é relacionado a um evento, a saturação abaixa, o evento acaba, ela levanta, ela retorna. O evento vem, ela baixa, retorna. Então, são as dessaturações com esse padrão, que você soma essa área e calcula essa carga hipóxica. Aí vamos para os fenótipos clínicos. Então, os fenótipos clínicos ainda tem muita discussão, mas a gente tem que considerar, além do IH, a gente tem que considerar sempre a idade do paciente, o sexo do paciente. Por exemplo, mulheres pré-menopausa tem proteção hormonal, né, principalmente da progesterona, mas pós-menopausa elas chegam a se igualar em termos de incidência de ronco-apneia aos homens. A presença de sonolência, presença de comorbidades e presença de obesidade. Aí eu trouxe um estudo que sugeriu um modelo, tá? Então, esse estudo, ele é até de dois grupos aqui, né, europeus. Então, ele colocou da gente avaliar o paciente, por exemplo, aqui, em termos de lesão de órgão-alvo, se ele já teve um AVC, se ele tem alguma alteração em exame laboratorial que demonstre lesão de órgão-alvo, e a questão da sonolência, tá? Escala de Epworth, episódios de cochilo, se tem sonolência diurna, né? Claro, aqui, na verdade, como é menor que 9, ele não tem, a princípio, sonolência diurna, né? E o teste de vigilância para insônia é negativo, então, na verdade, ele se mantém ali vigilante. E aí você faz, parece o Gold, né? Você pode ter, então, pacientes que têm já comorbidade, já tem lesão de órgão-alvo, com poucos sintomas ou com muitos sintomas. Pacientes que não têm nenhum sinal de lesão de órgão-alvo, com muitos sintomas ou com poucos sintomas. E a partir dessa classificação, você poderia ter uma avaliação mais personalizada do paciente. E eles comentam também que é necessário a gente associar novas tecnologias, como a tonometria arterial, análise de onda de pulso noturna, que você vai avaliar a função, a parte autonômica, né, do paciente cardiovascular, e também análises mais acuradas do ronco, que a gente não tem uma análise do... O Biologics, segundo eles, analisa super bem o ronco, mas eu não tenho prática, assim, no dia a dia para realmente dizer se é isso, né? Mas, por exemplo, o polissonígrafo tipo 3, que é aquele que eu mostrei ali, alguns slides que tem o resumo da noite, ele detecta vibração na cânula nasal, então é um pouquinho diferente. Daí ele entende isso como um ronco ou um ressonar, vamos dizer assim. Então, uma avaliação mais acurada do ronco, mais específica, também ajudaria para a gente avaliar melhor esses pacientes. Outra coisa que se fala bastante hoje em dia é da gente achar um biomarcador, para a gente tentar identificar qual o paciente que vai se beneficiar do CPAP, se vai realmente reduzir desfecho cardiovascular, ou se esse paciente, o CPAP para ele, mesmo ele tendo uma apneia às vezes moderada, se ele não tem uma hipoxemia, uma queda de saturação importante, ainda não tem lesão de algo-alvo, será que para esse paciente ele vai ter realmente, né, o CPAP como uma melhor opção? Enfim, aí a gente tem várias outras questões que ainda têm que ser estudadas, né? Então, como está escrito ali, né? Aí seria interessante, então, né, que ainda não existe um score composto para a gente avaliar, além do IH, né, esse score tendo também sintomas, comorbidades, complicações, para assim a gente personalizar e prever as respostas ao tratamento. Aí os fenótipos fisiopatológicos, que são chamados de endótipos também, esse a gente tem mais dados, assim, tem mais trabalhos que falam a mesma coisa. Então, a gente tem, são quatro fenótipos. Então, o fenótipo que tem um comprometimento anatômico, o fenótipo que tem um controle ventilatório instável, que é o tal do aumento do loop gain. Então, assim, é um paciente que qualquer pequena variação no CO2, ele tem uma resposta muito exacerbada. Então, ele hiperventila, daí ele faz apneia, aí
subir um pouquinho o subir um pouquinho o CO2, ele já hiperventila de novo e ele fica, né, com essa instabilidade respiratória durante a noite toda. Isso pode levar a gente a pensar em algum tratamento ali associado, alguma especificidade, até no ajuste do CPAP ali durante o tratamento. Limiar de despertar baixo também, então, paciente que tem o índice de despertares elevado, que a gente vê na polissonografia completa, e também a disfunção dos músculos dilatadores da faringe. Então, esses 4 grupos, né, que a gente tem atualmente descritos, a gente usa essa escala, que é mais dos otorrinos, tá? Então, eles usam PALM, que é medir, que é a pressão crítica de fechamento da via aérea. Então, assim, falando muito a grosso modo, é o CPAP, eles põem o fluxo ao contrário, então, em vez de mandar o ar, eles sugam o ar. Então, quando tá para fechar a via aérea, eles medem ali a pressão daquele fluxo, e aí essa é a pressão crítica de fechamento, né? Então, mede-se aqui a pressão de fechamento, mede-se o limiar de despertar, então também, essas medidas são todas medidas ainda em nível de pesquisa. A instabilidade, né, com o loop gain, e a resposta muscular dos músculos da faringe ali, que mantém a faringe aberta. Então, a gente tem essas 4 medidas, e aí você vai fazer uma escala, e isso pode ser usado para a gente avaliar o paciente. Eu vou falar de cada um deles, né, um pouquinho, com mais detalhe. Então, em relação ao comprometimento anatômico, a gente tem, então, que tem pacientes que têm uma suscetibilidade anatômica das vias aéreas superiores à obstrução. Então, paciente que tem alteração óssea, que tem aumento de tecido mole, aumento da gordura ali na região da orofaringe, esses pacientes eles têm uma suscetibilidade anatômica. Esse comprometimento anatômico é o que a gente sempre vem falando desde o início, né? Essa parte anatômica, até que eu mostrei aquele slide mais no início, ali dos fatores de fechamento, de manter a via aérea aberta, manter a via aérea fechada. Então, esse é o mais conhecido, assim. Então, a gente pode usar a medida como a pressão crítica, né? Na qual as vias aéreas colapsam, como eu já falei ali no PALM. Esse paciente pode se beneficiar de tratamento cirúrgico, dependendo da região onde ele tem uma alteração anatômica. E esse paciente ele pode ser tratado com terapias, né, como o CPAP e também dispositivos de avanço mandibular, de acordo com qual é o tipo de alteração que ele tem. E às vezes ele pode fazer uma cirurgia e também usar uma outra modalidade de tratamento. Aí aqui a gente já começa a personalizar e às vezes associar, né, condutas para um mesmo paciente. Em relação ao controle ventilatório instável, né, que é o alto loop gain, que a gente chama, então o paciente ele tem uma sensibilidade em ajustar a respiração em resposta às alterações da PCO2. Os pacientes com alto loop gain, então, eles vão apresentar respostas mais favoráveis às flutuações na pressão parcial do CO2. Isso gera uma maior probabilidade de apresentar falhas em intervenções anatômicas para controlar a respiração. Então, o paciente que tem esse padrão, você vai fazer uma alteração ali, um procedimento em relação à parte anatômica, não vai talvez ter um resultado favorável, porque é mais uma questão de sensibilidade ali, até dos quimiorreceptores também. Então, para esse paciente, por exemplo, uma cirurgia provavelmente não vai ter resultado esperado. Por isso que lá atrás, quando a gente falava muito de cirurgia, a taxa de sucesso é relativamente baixa, né? Mas que a gente até não conhecia esses outros detalhes que agora a gente está ficando mais claro, né? E daí esse paciente pode ser tratado, então, mecanismos para reduzir o loop gain. O oxigênio pode ajudar nisso, e existe também a acetazolamida, mas isso ainda está em nível de pesquisa, não é padronizado ainda, que é um medicamento que ele aumenta a produção de CO2, então ele ajuda a estabilizar. Então, em vez do paciente ficar com essas flutuações, ele passa a estabilizar melhor, não ter essas variações. Isso pode ajudar até no CPAP, porque às vezes o paciente começa a usar o CPAP, mas ele continua com essas alterações. Ele pode até passar a ter mais apneias centrais, porque como muda o padrão dos gases na circulação, quando ele tem apneia para quando ele começa a usar o CPAP, pode piorar, pode aumentar até as apneias centrais. Essa é uma das situações que pode acontecer. O limiar de despertar baixo, então, que é o paciente que acaba tendo um índice de despertar elevado. Esses pacientes necessitam de estímulos mínimos para despertar, em resposta a um evento respiratório.
O acúmulo de sinais provenientes dos estímulos para ativar os músculos dilatadores da faringe é insuficiente. Um terço aproximadamente dos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono tem esse limiar de despertar baixo. Então, é um número considerável, um número expressivo de pacientes. E esses pacientes, eles podem ser tratados, né, com agentes hipnóticos, por exemplo. Tem um estudo, isso ainda também não é algo padronizado, não está em protocolo, nada, mas é algo que a gente está vendo que está se estudando mais. Por exemplo, a trazodona, ela estabiliza melhor o sono, então pode ajudar a aumentar o limiar de despertar. Então, você associar a trazodona, Eucipap, para um paciente que tem esse perfil, pode auxiliar ele até na adesão ao tratamento e na resposta também mais favorável. E a disfunção dos músculos dilatadores da faringe, então, os pacientes com SARROS, eles têm aumento da atividade dos músculos dilatadores das vias aéreas durante a vigília, em comparação com os pacientes que não têm apneia, e isso pode se tornar um problema durante o sono, né, quando a gente tem a perda dos reflexos. Esses pacientes que têm essa disfunção dos músculos dilatadores, uma redução na função desses músculos, eles podem ser tratados para a melhora da função muscular. Existe também isso em nível de estudo, estimulador, né? É tipo um aparelhinho que vai ficar estimulando ali o nervo para o paciente ficar abrindo a via aérea, que ainda também existe a questão, isso vai causar despertar no paciente e tudo mais, então isso ainda está em estudo, mas seria um mecanismo que para esse paciente combina, né? Treinamento de estimulação elétrica neuromuscular também, isso aqui ainda também é área de pesquisa. Aqui são duas figuras que mostram os 4 endótipos, tá? Não sei se dá para ver muito de longe, né? Mas, deixa eu mostrar. A gente tem aqui, então, o paciente que tem o limiar baixo, né? Então, ele está sinalizando aqui como na parte do sistema nervoso central. O paciente que tem a questão da instabilidade ventilatória, né? Então, ele mostra aqui mais na parte torácica. Aqui a questão das alterações anatômicas e a questão das alterações anatômicas, que é outro grupo, e a questão da deficiência da parte muscular. Vou vir para cá, que acho que é mais fácil. E aí, esse outro desenho, ele mostra um pouquinho mais, assim, aqui é só, né, a figura do paciente. Aqui, então, a gente vê, por exemplo, aqui são os fatores anatômicos, aqui é um paciente que tem um limiar de despertar baixo, então ele acaba despertando mais facilmente. Então, aqui mostra a curva aqui da pressão esofágica, né? Então, o paciente, ele vai aumentando a pressão esofágica e ele desperta rapidamente para qualquer alteração ali de fluxo. Paciente que tem a instabilidade ventilatória, então o alto loop gain, e aqui é o paciente que tem uma resposta reduzida dos músculos da faringe. Então, depois de tudo isso, a gente tem algumas conclusões. Isso a gente já sabe, a gravidade da apneia depende do tipo de classificação utilizada, né, a dessaturação de 3 ou 4%. Atualmente, o padrão é a gente usar 3%. Mas tem muitos estudos que mostram que quando a gente usa o 4%, é mais fidedigno que o paciente vai ter desfechos cardiovasculares, maior probabilidade de ter os desfechos cardiovasculares negativos. O IH isolado, então, ele não deveria determinar a gravidade da apneia, isso ainda ocorre. E os desfechos cardiovasculares, a princípio, não são corrigidos pelo CPAP nos pacientes sem sonolência, levando em conta aquela observação que eu falei, né, que na época do estudo, os pacientes, a princípio, que não eram sonolentos, tiveram uma boa adesão, mas a gente não sabe porque foi a média. Se eles tiveram uma adesão realmente regular, isso pode ter influenciado no resultado. Então, essa é uma discussão que ainda existe, mas a princípio, como o estudo já foi fechado, a gente tem esse dado como desfecho. Paciente sem sonolência, a princípio, você não vai ter uma correção, uma redução no desfecho cardiovascular. E os biomarcadores podem ser o futuro, né, da abordagem, principalmente nos casos oligossintomáticos, para controle de tratamento. É isso.